Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui de volta ao nosso canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu, André Ricotti, sempre com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André. O pessoal vai estar estranhando hoje, está vendo um lugar diferente, está vendo a gente sentado diferente, mas não se assuste que vai valer a pena, vocês vão gostar bastante. A gente está aqui hoje com o Jefferson Capelari. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, feliz. Aprendi com você, grato por ter aceito o convite. Depois a gente vai contar essa historinha, vocês vão entender. Então, sou muito bem-vindo, muito bem-vindo. A ideia hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional, sobre como essa inteligência hoje está vivendo hoje nessa era de inteligência artificial. E mais do que tudo, né, eu trouxe até aqui o livro dele. Se eu colocar aqui, aparece pro meu amigo aqui. Aqui a gente faz ao vivo, entendeu? Todo mundo junto. Então, inteligência reptiliana. Aqui, porque também é um assunto interessante. Então, acho que eu queria propor a gente falar dessa inteligência emocional, mas ir a fundo, entrar um pouco. Tem algumas coisas bem legais, não vou deixar ele contar um pouquinho. E aí depois a gente começa a conversa. Vamos lá, Jefferson? Vamos lá. Bom, eu sou Jefferson e estou nessa jornada há muito tempo. Eu sou autor e escritor de 10 livros, né? Alguns da temática da espiritualidade, outro da comunicação não violenta e esse da inteligência reptiliana. E eu tenho um slogan que eu uso que é conhecimento para a evolução humana, né? Eu gosto muito disso. Tanto que eu tenho um livro de comunicação não violenta que eu tenho um termo que praticamente só eu uso, que é transevolução, né? Você comentou. Na verdade, eu descobri no Google que tem uma transportadora com esse nome. Mas eu gosto muito do fato da transevolução, porque nós temos o hábito de falar de transformação. E trans, dentro do contexto da etimologia da palavra, significa caminhando em direção a algum lugar. Por isso que nós temos transportadora, né? Que leva o porte, né? Então, quando você fala em transevolução, você está usando uma espiral ascendente, onde tem trajetória e não tem forma, como é a transformação. Né? Então, quando a pessoa diz, eu estou me transformando, significa que você está saindo de uma forma e caindo em outra forma. E na transevolução, uma espiral ascendente, né? Onde você sobe, vai ascendendo no conhecimento espiritual, emocional, né? E aí vai. E fica aí até a sugestão, acho que eu vou deixar depois o link para vocês, um outro podcast que eu faço, que a gente falou bastante sobre comunicação não violenta para jovens. Acho que a gente pode passar em algumas coisas aqui, mas não é bem esse o tema, mas vale a pena ir lá conferir também, senão, né, vão tirar a novidade, né, não vão dar muito spoiler. E, de novo, grato aí, vamos conversar. Leila, tem uma pergunta aqui, acho que até a gente estava conversando um pouco fora do ar, né? Acho que a gente pode começar perguntando um pouco até sobre a sua visão, o que é essa mente, né? O que é essa... Como é que isso começa aí, né? O que é mente, Jefferson? Então, dentro do processo, se você pegar numa visão cartesiana, Descartes, então, separava mente e cérebro, né? Tanto que Descartes, né, que foi um grande filósofo francês, e ele foi uma referência e ainda é dentro do sistema, né, de científico. E então Descartes diz assim que penso logo existo. E ele diz assim que a essência do existir é a essência do pensar. Então ele diz assim, se eu deixar de pensar, eu deixo de existir. Então Descartes, então, ele criou por isso que o Damasio, né, que é um neurocientista português, ele fala o erro de Descartes, que é um livro que ele escreve, quando Descartes separa a mente do corpo e do cérebro. Né? E muita gente pensa de forma separada dentro dessa lógica. Então ficou mente e cérebro. Na verdade, hoje é um hífen que conecta mente e cérebro, né? Então a mente, na verdade, muita gente relaciona com o fato de ser algo racional, de algo analítico, de algo que está pensado, né? Nós conversamos antes que a pessoa, eu preciso pensar, né? Aqui é uma parte do processo que chama lóbulo pré-frontal que vai fazer toda essa decodificação da informação. Mas a mente é algo muito mais profundo, está conectado com as nossas questões químicas, né? A questão muscular. Então você pode imaginar, por exemplo, que às vezes você pode conversar entre aspas, né? Mas, com o pé. Por que o pé tá doendo? Ele vai, talvez, se você tiver uma abertura, ele tem uma mente ali e vai dizer, olha, o teu calçado que você está usando pode não ser, né? Só que às vezes a gente não tem essa dimensão de imaginar que a mente é todo um processo, né? Que envolve músculo, que envolve vísceras, que envolve o cérebro, né? Então é toda essa amplitude dentro desse processo. Um conjunto, né?
Aham. E a consciência, Jefferson? Então, a consciência já é um departamento bem complexo, né? Por quê? Eu estudo um neurocientista que eu tive a felicidade de descobrir ele, chamado Mark Solms, né? E Mark Solms ele tem um livro chamado A Fonte Oculta, em português chama Fonte Oculta. E ele, então, é um neuropsicanalista que estudou cérebros de muita gente, e ele vai dizer que existe um equívoco da gente imaginar que a consciência da gente está aqui na parte frontal do cérebro. Aí, então, ele relaciona a consciência como uma estrutura da parte básica da mente lá no cérebro reptiliano. Só para dar uma ideia, por exemplo, o cerebelo, no grego, cerebelo significa o pequeno cérebro, né? Uhum. Quando foi feito no século XVII, foram cortar o cerebelo ao meio para ver o que tinha ali, né? Para abrir o cerebelo, eles foram descobrir que ele tinha um formato de uma árvore. Olha que interessante, né? Tanto que o neuroanatomista, então, ele batizou essa área como Arbore Vitae, árvore da vida. Olha que lindo isso. Lindo. Então, quando você pega aquelas correntinhas que as pessoas têm, aquela árvore, ela está falando do cerebelo. E o cerebelo, então, antigamente, pela neuroanatomia, fisiologia, era considerado uma área de movimento, uma área onde você tinha, assim, de equilíbrio, né? Por exemplo, você aprende a andar de bicicleta, o cerebelo gravou aquilo e você entrou nesse processo, né? Só que hoje se descobriu, por exemplo, que o cerebelo é a fonte do registro das memórias da consciência. Olha que incrível isso. Então você tem uma área, porque é pequeno cérebro, mas ao mesmo tempo é um gigante. Você tem uma área, por exemplo, que corresponde a 10%, se tu encontrar, tu vai encontrar aí a imagem do cerebelo para mostrar para alguém. Vou procurar. Você tem uma área que corresponde a 10% do tamanho do cérebro e detém mais de 80% de toda a concentração de neurônios. Olha! Então, quando você aprende as informações, né, nós conversamos outro dia, né, quando você vai captando as informações, elas vão se sedimentando na estrutura do cerebelo e na estrutura do cérebro reptiliano. Então, tem um chamado... escreveu Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o Daniel Kahneman, e ele vai falar lá, por exemplo, que quando você pensa em alguma coisa, na verdade você está buscando só um reconhecimento daquilo que está sedimentado na profundidade do teu cerebelo. Então, a consciência, ela está na base do teu cérebro. Então, Mark Solms, por exemplo, que é esse neurocientista, ele fala uma coisa muito interessante, que nós temos uma área chamada substância reticular, que num adulto é da espessura de talvez 7 centímetros, dentro aqui na base, e ele tem um diâmetro de um lápis. Se você lesionar a substância reticular com um tamanho de uma cabeça de fósforo, por exemplo, você perde totalmente a consciência. Então, por exemplo, por isso que pessoas com Alzheimer, pessoas que têm uma déficit de consciência, porque têm lesões dentro da estrutura da parte primitiva. Então, a parte analítica, racional, que fica aqui na frente, ela só busca fazer o reconhecimento do que está na profundidade. É quase filtrando para garantir que eu entendo bem essa parte 1, né, que eles chamam, né, que é de segurança. Então, na verdade... a parte 1 é a resposta reptiliana, a parte 2 é o mais lento, né? Isso. Então, o que acontece? Por que uma pessoa, quando de repente vai dar uma palestra ou vai estudar alguma coisa, na hora dela falar, ela diz, esqueci tudo. Não, ela não esqueceu. É que o caos que gerou dentro do processo da interpretação não consegue ter acesso à informação que está na profundidade. Por isso que, às vezes, a mindfulness, uma mente mais relaxada, né, um corpo mais relaxado, vai fazer com que o fluxo da informação chegue a esse processo. A famosa ansiedade, né? A ansiedade atrapalha muito. Porque libera química. Interfere, né? Libera química. Muito. Então, nós temos uma substância no nosso cérebro chamada PAG, que é substância cinzenta periquitual. Sim. E ela é o tamanho de uma jujuba. Olha que interessante. Só que ela é um lugar que vai te dar a sensação de dor ou prazer. E o PAG também, a neurociência descobriu que é uma coisa muito legal, que essa mente coletiva, assim, é a área onde é que está conectada a compaixão.
Então, a compaixão não é algo aprendido. A empatia é algo aprendido. A compaixão é uma estrutura que já vem em todos os vertebrados. Então, por que eles chegaram a essa informação? Porque quando eles estavam mapeando a região do PAG, né? E aí perceberam que quando você olhava uma pessoa com dor, essa área acendia. Então, era uma maneira que você tinha de perceber e reconhecer que o outro estava com dor. Então, a compaixão é uma estrutura que já vem dentro do processo biológico. Que eu, particularmente, eu gosto muito da compaixão. Então, é isso. Eu respeito a empatia, mas eu acho que a compaixão ela é algo... divino. Então, quando eu escrevo meu livro, eu tenho um livro chamado Uma Jornada da Empatia à Compaixão. Né? O que eu quero dizer? Porque a empatia, a palavra empatia, na origem da palavra, EM, ela vira EN. EN do grego significa dentro, por isso que nós temos endócrino, não é? Glândulas de dentro. E empatia vem de patos, que significa patologia ou enfermidade. E eia é uma ação. Então, empatia significa que, às vezes, quando eu digo, eu vou oferecer empatia para o outro, na verdade, eu estou oferecendo dor. Sim. Olha que incrível isso, né? Por isso que eu acho que tem muita deturpação também, né, da palavra, mas as pessoas, eu acho que usaram um pouco essa coisa da empatia. Eu brinco que todo mundo tem que se abraçar e chorar. Eu falei assim, mas a pessoa está precisando de ajuda, ela não está precisando que a gente chore por ela. Eu faço uma brincadeira muito meio esdrúxula, mas na hora que você está lá pendurado no penhasco, né? Você quer alguém que chore porque você, tadinho, está no penhasco, ou você quer alguém forte que estique a mão e fala então, assim, eu sei que você fez errado, mas eu vou te tirar daí. Quando você fala disso, por exemplo, você está falando do processo compassivo, né? A compaixão, a essência da compaixão é saber como que eu posso contribuir para aliviar o teu sofrimento sem que eu me desorganize como um ser humano. A empatia ela tem... essa parte, eu até... defendia, mas não levava por esse lado. Mas a empatia ela tem 3 características, tá? Primeira, chama-se ressonância empática. Tá? A ressonância empática significa uma imaturidade existencial. Os bebês nascem com ressonância empática, por exemplo. Se um bebê está chorando numa maternidade, o outro chora junto porque ele está dizendo, ei, cara, tô aqui. Então, nós temos essa ressonância empática que acaba modulando a mesma informação. Então, você conta uma história triste, eu digo, André, eu já estou triste aqui. Então, essa é uma empatia de ressonância empática. O que nós podemos acolher, mas não precisamos assumir a dor do outro. Então, mas esse é um estado elevado de consciência. Porque enquanto eu estou na ressonância... É isso que eu ia falar, porque mais normal é você pegar a dor do outro, você começa a dar exemplo, e aí quando você vê, você está piorando o outro. E mais, justamente, aí a pessoa diz assim, você está falando disso, olha o que aconteceu comigo outro dia. Então, aí eu começo a contar esse processo. Então, na ressonância empática, por exemplo, eu não distingo entre o que é meu e o que é do outro. Eu simplesmente ressoo, né? Vibra na mesma frequência, né? Da frequência. A gente vai falar disso ainda hoje. Isso. Na empatia emocional, por exemplo, eu já consigo distinguir, essa emoção é do outro, essa emoção é minha, eu já consigo, mas ainda eu tenho uma captação de estados emocionais do outro e eu me desorganizo nesse sentido. Né? E aí tem uma terceira empatia que a gente chama de empatia cognitiva, que eu ainda tenho uma resposta de ativação do processo emocional dentro de mim, mas eu sou capaz de conseguir distinguir e oferecer para o outro algumas... por exemplo, assim, você pode dizer... eu posso falar, me parece que você está preocupado com alguma coisa, é isso mesmo, porque eu estou percebendo no teu rosto. Então, isso é uma empatia cognitiva. Você até se conectou, mas não entrou. Você captou, mas não entrou. Eu entro ainda um pouco, porque aquilo vai... Mas na compaixão, tocou, né? Na compaixão é um estado onde você não move nada dentro de você. Por isso que é um estado elevado de consciência, para que eu possa contribuir com o bem-estar do outro. Durante muito tempo eu trabalhei como terapeuta. Então, assim, se o terapeuta não tiver esse aprendizado de você ser compassivo e não ser empático com o teu cliente, ele acaba enlouquecendo. Né? Verdade, eu imagino. Então, você está escutando a pessoa e diz, olha, eu tentei me matar ontem e tal, e você, né, ficar sereno desse processo. E aí muita gente imagina, por exemplo, que essa serenidade eles traduzem como frieza, quando na verdade não é. Então, esse é o grande problema. E é engraçado porque você usou um termo que eu gostei bastante, que é o elevado de consciência, que é algo que a gente fala muito aqui. Né? E achei legal saber você trazer a compaixão para esse lugar. Né? Sim. Só que
O problema é que a gente vive, eu acho que tem um coletivo que ele é perigoso, porque quando você começa a ter esse elevado, infelizmente a maioria não está aqui, está no outro lado. Sim. Então você começa a ser rotulado, eu brinco que, estava até conversando, o mais difícil da elevação não é saber o que fazer, é aguentar quando você está fazendo o que os outros vão falar, porque todo mundo, pô, mas você é frio, hein? Sim. Não sou frio. Sim, é isso. Eu estou te ajudando, eu quero te ajudar, mas você não quer ser ajudado. Hoje eu entendo isso, hoje eu parei para perceber o quanto, para mim, a cura só existe se a pessoa quiser ser curada. Então, eu faço até uma brincadeira que, às vezes, a pessoa com problema é como se fosse um redemoinho. Sim. O que eu brinco muito num outro trabalho que eu faço com as pessoas é cuidado, vai até um pedaço, porque dependendo de onde você pisa, você não sai mais. Você vai ser sugado e você vai. Sim. Mas o rótulo é muito Então, complicado. a compaixão é uma coisa muito bonita, porque um sinônimo de compaixão é cuidado. Né? E você acha assim, que hoje, mediante a toda essa comunicação artificial, digital, que é muito veloz, tá? É muito veloz. E nós estamos conseguindo dar conta e deixando de ser quem somos para ser o que essa comunicação, essas respostas sejam de alma. Entende o que eu estou falando? Porque eu posso imaginar, por exemplo, assim, que o que a tecnologia, ela, como tudo tem de uma ferramenta, tem seu lado. Eu vou até só pegar, se me permitir acrescentar, que como você falou justamente dessa parte frontal que está indo buscar, eu vou chamar de filtro, e está filtrando muito pela sua segurança, né? Eu entendo um pouco isso. O que eu acho que você está querendo trazer, né, que a gente está vivendo é um excesso de informação sobrecarga. Externa também, que agora, ouvindo você, está batendo com o seu interno, e aí está passando no meio, está vindo assim, o guarda está dizendo, para que eu não sei nem do que você está falando. Então, na verdade, assim, nós estamos criando um mundo muito perigoso. Muito. Né? O que acontece quando eu falo, por exemplo, no livro sobre o cérebro reptiliano e o subtítulo diz assim, dê amor ao seu cérebro réptil, significa que nós estamos totalmente desconectados do aspecto da nossa natureza biológica. Né? Nós somos o único animal, da espécie animal, que nos desconectamos da nossa natureza. Por exemplo, uma mãe, na época dos caçadores e coletores, né, 10 mil anos, ela pegava um filho, botava no seio e ele amamentava. E ela fazia isso de forma extremamente natural. Hoje, uma mãe precisa ler um livro de 200 páginas para dizer como que eu amamento. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela vai trabalhar em cima das substâncias químicas liberadas pelo cérebro reptiliano. Dopamina, endorfina, serotonina, tudo isso. Então, o que acontece? Se está precisando liberar lá, significa que nós estamos desconectados da nossa natureza. Aí tem um escritor chamado Dean Burnet, ele escreveu um livro chamado Cérebro Idiota. Legal. Mas eu não gosto desse título, mas tem um livro... Ele foi traduzido também. Mas o que ele quer dizer com cérebro idiota? Só para chamar a atenção assim. Ele está dizendo o seguinte, o teu cérebro reptiliano ele está te informando que o sono é fundamental. Ele está dizendo, cara, as doenças surgem e as desconexões, né, até da própria racionalidade do pensamento mais elaborado, ele não acontece quando você está ainda no estado assim meio de torpor que não dormiu bem, né? Então ele diz assim, o teu corpo biológico, a tua estrutura reptiliana está dizendo aí, o círculo circadiano, né, que vai te orientar para isso, né? Cara, dorme 8 horas para você ter um sono reparador, para que amanhã você acorde mais vital, que você consiga fazer bons negócios, que você consiga ter bons relacionamentos e tal. Isso a nossa essência está dizendo, né? Só que o cérebro idiota, ele vai dizer o seguinte, eu vou ficar mais 1 hora aqui no TikTok, né, rodando esse processo, né? Ai, André. Aí o que acontece? Ao invés de eu dormir o sono reparador, eu vou acabar, por exemplo... Traz mais informação. Mais informação. E eu não sei se você sabe, tem um fenômeno muito interessante no cérebro, que é o seguinte, tem uma historinha que eu gostaria de contar para elucidar isso. Primeiro porque você aprende no não fazer, e não quando está fazendo. Olha que interessante isso. Então, a neurociência diz que você aprende, ou o teu cérebro aprende quando você não está fazendo, não quando está fazendo. Depois
Então, quando você estuda um livro... Curioso, por exemplo, Isaac Newton foi um grande físico que descobriu a questão da mecânica, da gravitação, da ótica e tal. E ele um dia estava em Cambridge lá e encheu o saco, né, de tanta informação, porque estava tentando descobrir a fórmula da gravitação, né? Até ele foi muito condenado por isso, porque ele usou um termo que tinha a ver com gravidez, então eles diziam que ele tinha uma conotação sexual, né? Mas, na verdade, gravidez... É um cancelamento da época, já estava sendo cancelado. Já estava sendo cancelado. Na verdade, gravidez é um termo que significa peso. Por isso, gravidade é peso. Por isso que uma mulher grávida tem peso, não tem? Uhum. É peso, o peso do bebê. E o bebê acaba caindo uma hora. Acaba caindo, que é na gravidade. Então, Isaac Newton quer saber de uma coisa, vou dar uma volta, né? Aí ele saiu pelo campo lá e sentou embaixo de uma macieira. Aí, de repente, pum, uma maçã caiu na cabeça dele. Aí ele disse, eureka, achei. Só que é uma historinha, mas assim, no meu entender, na verdade, por isso que também o Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, diz assim, se você quer buscar elucidação de problemas emocionais e de situações da vida, saia caminhar. Mas não saia caminhar com meta. Eu vou caminhar 1 quilômetro. Aí você perdeu a conexão. Saia caminhar usufruindo daquele... Aí o cérebro vai te trazer os reconhecimentos que está lá na profundidade. E é interessante que quando a gente tem bastante insights, é debaixo do chuveiro, quando a gente desliga. É isso, essa é a ideia. Né? Não é por acaso que Sócrates, de Aristóteles, né, saíram caminhar por Atenas. Agora entendi, faz sentido, eu faço muito... para mim, a prática esportiva, engraçado, às vezes não é nem só o caminhar, às vezes ir para uma academia, para mim, é um negócio que... Isso, perfeito. Tanto é que as pessoas me perguntam assim, mas que hora você vai? Eu falei, não sei. É isso. E às vezes eu entrar num bloqueio, até minha mulher já sabe, eu levanto, boto um tênis, falou, você vai na academia, né? Eu falei, vou. Tá bom, você tá precisando pensar, né? Eu falei, tô, aí eu vou. Então, aí voltando ao meu assunto da questão do dormir, por exemplo, então quando você está botando foco e atenção num celular, por exemplo, ou na leitura de alguma coisa muito criativa, por exemplo, os pais têm o hábito de ler livros de histórias infantis que faz com que a criança tenha um nível de estímulo, né? Então ele diz assim, meu filho, papai, mamãe, conta uma historinha. Daí ele vai lá e lê um livro que estimula a criatividade, né? Aí o que acontece? Quando a criança diz, agora vamos dormir, daí apaga a luz. Só que o cérebro dela, ao invés de estar acessando tudo em 1% da energia concentrada, ele aumenta para 80%. Então faz assim, explode. E aí que a gente chama de insônia. Né? Então, a insônia nada mais é do que o excesso de informações que você está tendo e o cérebro buscando organizar aquelas estruturas, ia falar pastas, né? Mas é uma coisa muito mecânica, né? Mas organizando aquelas estruturas para poder dar um sentido para aquilo. Então, você às vezes vai ficar 2, 3 horas ali girando naquele processo, né? Então, por isso que a tecnologia, ela vai nos afetar na nossa emoção, vai nos afetar no nosso humor, vai nos afetar na nossa disposição. Possivelmente você vai ver, por exemplo, pessoas que acordam no outro dia de mal-humorada, qualquer coisa tira ela do centro e ela não percebe que foi a 1 hora que ela deixou de dormir porque ela ficou ali na tecnologia, naquele estímulo gigantesco que tem ali. Porque o cérebro, ele capta as informações sem que a consciência tenha consciência. A parte racional tenha consciência. Então você está vendo um vídeo aparentemente inocente, mas ele está gerando links com algo profundo. Dizem que nós temos 95% do nosso cérebro que trabalha o inconsciente e só 5% o consciente. É isso por isso que eu falei do cérebro reptiliano. Você tem, por exemplo, 16 bilhões de neurônios na estrutura da parte analítica e 69 a 70 bilhões na parte profunda, que é chamado inconsciente, que não é adormecido. As pessoas, porque é inconsciente. Não, ele está inconsciente porque a mente racional ainda não conseguiu decodificar com clareza as informações que estão ali. O cérebro, ele tem uma produtividade fantástica. Gigantesca. Por isso que a gente tem que, de vez em quando, tira, descansa, para de trabalhar. Porque você acaba tendo uma sobrecarga. Então, o que acontece é o seguinte, a estrutura reptiliana, por exemplo, né? Por que é reptiliano? Eu não queria te interromper, mas eu ia perguntar isso, porque a gente estava até brincando, né? Tem a ver com os extraterrestres, né? O pessoal fala. Não? Isso. Tem uma história muito interessante de uma senhora que veio no meu livro, comprar meu livro, e disse, eu estudo muito disco voador, por isso que eu gosto bastante. Mas não tem a ver com isso. É porque o MacLean, que foi um grande neuroanatomista, ele estudava o cérebro
E na década de 70, por exemplo, ele começou a estudar todo o cérebro e ele percebeu que a mesma estrutura que tem nos répteis, né, o mesmo chassi biológico, está na nossa base do nosso cérebro. Então, ele disse assim, então existe um cérebro reptiliano, porque você tem um cérebro que tem 550 milhões de anos de memória dentro da gente. E aí, por que é dar amor a esse cérebro réptil? Porque o que os répteis fizeram, né? Ao longo eles aprenderam a se adaptar, aprenderam a ser aquáticos, né? Aprenderam a estar nas adversidades, estar no Saara, estar no lugar frio. E toda essa bagagem informacional das experiências foi passado como memória genética para a gente. Por isso que a gente se adapta em qualquer lugar, né? Em função do... E além disso, as experiências dos répteis nos trouxeram um mecanismo chamado luta e fuga e congelamento. Então, quando eu tenho um processo de ameaça, eu tenho um sistema defensivo biológico que é ou eu luto, ou eu fujo, ou eu congelo. Né? E é engraçado, é bem assim mesmo. O gambá, por exemplo, né, quando ele percebe que tem alguma coisa para ser ameaçada, e pum, ele se faz de morto. Né? Aí, o que nós seres humanos trouxemos do congelamento? Por não saber lidar com os aspectos emocionais, a gente congela, e esse congelamento gera fibromialgia, por exemplo. Uhum. Então, se você pegar pessoas que têm fibromialgia, não estou dizendo que são todas, mas a grande maioria, pessoas que têm tensões corporais, tem a ver com o fato de não entrar num processo de relaxamento. O que lá no sul, nós temos um termo que eu sou gaúcho, vamos lagartear. Vocês já viram esse termo, né? Eu já ouvi, muito rápido. Não. Então, como é inverno frio, a gente tem pouco acesso a um sol gostoso, assim, de calor e tal. E você sabe que o lagarto, por exemplo, é um animal de sangue frio. Então, quando o lagarto, por exemplo, ele quer melhorar a questão térmica dele, ele fica de barriga para cima e vai no sol para lagartear. Entendi. Então, o gaúcho, por exemplo, existe uma fórmula que a gente usa lá, que é assim, bergamota ou mexerica, né? Adoro, inclusive. Sol e um domingo com friozinho, lagartear. Aqui a gente fala hibernar. Não, é diferente, porque hibernar é quando você vai para dentro do lugar. Vai para dentro e vai relaxar e dormir. Isso, não é isso. Aí você pode pegar, por exemplo... Aqui é o domingão de praia. Aqui é o domingão de praia. Vamos para a praia. Aí você pode pegar, por exemplo, lá na Europa, quando os climas... O pessoal vai pro parque e vai lagartear. Lembra que... você sabe que eu tive uma vez... Eu fui em Londres, né? E aí foi um domingo, a gente estava visitando ali até o castelo, e tem um parque do lado que eu não lembro o nome, mas é enorme, bem bonito. Estava cheio e tal. E para mim aquilo era normal. Eu não sei, que conversando com uma pessoa, a pessoa estava tudo feliz. Eu falei, foi porque ele falou, aqui quase não faz sol. Então é isso. Então, quando faz sol, todo mundo sai de casa. Não é normal. Ele falou assim, isso aqui não é normal. Então, quando você cuida desse processo, por exemplo, de o que é o lagartear no dia a dia da gente? É cuidar do processo emocional. É cuidar dos meus pensamentos. Mas eu acho que essa é a dificuldade. Pessoas, aí agora, começando a entrar um pouco nas nossas dificuldades, a gente se cobra muito, né? Sim. Porque essa discussão hoje em dia até existe, essa de você... até essa coisa das pessoas começarem a trabalhar mais em casa. Eu vi muita gente... mas eu estou em casa, não estou... Nossa, mas você ganhou 2 horas de vida, às vezes, 1h30. Sim. Mas a gente ela não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com isso, né? A pandemia nos trouxe, por exemplo, muitas desconexões, né? Só para dar uma ideia, nós liberamos muito cortisol, né? E o cortisol, em certo sentido, ele é um hormônio muito importante dentro do processo da regulação biológica. Mas em excesso ele é extremamente prejudicial. Ele altera todo o nosso sistema. Altera todo o nosso sistema, né? É como se fosse um espinafre do Popeye, só que você coloca uma quantidade gigantesca e tal. Aí o que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Que afetou todo o processo emocional. Tem um neurocientista chamado Steve Porges, e ele é um especialista também em Alzheimer. Alzheimer não eu esqueci o nome, como é que fala? E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, mas por que na pandemia as pessoas começaram a se desconectar emocionalmente com as outras? Não é interessante isso? Você imagina que você não está acostumado, de repente você tem 24 horas por dia, todo mundo num ambiente
Né? E nosso cérebro reptiliano, ele precisa do território. Né? Tem uma coisa que é muito interessante que eu coloco no livro que chama prosêmica. Vocês já ouviram falar sobre esse tema? Não. Não? Prosêmica é um estudo feito chamado proximidade, o nível de proximidade. Então, numa proximidade social, você tem em torno de 3 metros de distância do outro a 1,20 m. Essa é uma distância agradável na prosêmica, né? Mas quando você tem uma relação íntima, por exemplo, você tem em torno de 42 centímetros a 50 centímetros de proximidade. Por isso que, às vezes, por exemplo, tem um casal ali que eles se dizem amigos, né? Mas você já olha e fala... pela prosêmica, né? Pela proximidade que eles têm, você diz, ei, aí tem coisa. Não tem. Entendeu? É quase instintivo, né? Isso. Você não... E aí quando determinadas situações avançam esse teu espaço de prosêmica, né? Você pode ficar irritado, né? Porque está dentro dessa questão. Eu trabalhei, Jefferson, eu trabalhei muito na pandemia, porque os atritos mesmo dessa proximidade, né, de casais, um conflito assim por conta dessa questão de não saber mais conviver o tempo todo uns com os outros. Então, isso foi geral, tá? Foi geral. Foi relacionamento amoroso, foi familiar, pai, mãe, filho, foi uma coisa assim que eu trabalhei muito essa questão. Mas eu fiquei com uma certa dúvida agora. Mas é por não saber trabalhar ou por você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, por eu ter a necessidade de ter um espaço e é como se estivesse sendo invadido. Isso. Um pouco, né? O que acontece, por exemplo, todos nós precisamos de um espaço, né? E aí quando alguém às vezes invade... Minha esposa, ela não entende. Então, às vezes, quando alguém invade aquele espaço... Ela vai ouvir, depois ela vai ver. Eu tenho um termo que eu uso muito dentro da própria comunicação não violenta, que tem pessoas que têm o hábito de sequestrar a gente para conversa. Né? Então ela não pergunta, eu gostaria de falar alguma coisa com você agora, mas você tem 2 minutos para... Não, a pessoa sequestra, eu quero falar com você agora. Então isso já é uma invasão do espaço da prosêmica, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Então o Steve Porges diz assim, a pandemia, na verdade, ela nos levou para uma preocupação de uma necessidade humana primorosa, que é a sobrevivência. Então ela nos trouxe a morte colada aqui, né? O medo veio muito à tona. Então, porque assim, então o que acontece? Vamos imaginar que você tem um relacionamento com alguém que trabalha no sistema de saúde. E aí a pessoa chega em casa, ela pode ser um serial killer da família. Verdade. Mesmo amando. Verdade. Né? Por quê? Porque ela vai trazer o vírus e você fica... Na verdade, a gente estava sendo bombardeado com essa visão. Além de ser bombardeado, né? Você pega na televisão, o pessoal diz assim, quando você chegar em casa, põe a roupa dentro do saco, vai pro banheiro, né? Toma banho, não sei o quê. Teve várias histórias engraçadas. E você vai para o quarto, vão te colocar a comida na porta como se fosse um prisioneiro, né? Você come lá e tal. E aí o que aconteceu? Essa estrutura... de excesso de cortisol em função desse receio à morte, fez com que as pessoas fizessem com que o sistema nervoso dela ficasse extremamente reativo. Aí um rapaz me contou isso assim, Jefferson, é verdade, porque um dia eu estava no supermercado, e aí com a questão de usar máscaras, né? Aí quando eu olhei do outro lado da gôndola, tinha um cara que não estava de máscara. E eu imaginei, parecia que estava apontando uma arma para mim. Sim. Né? E o cara, de repente, super gentil, uma pessoa de boa e tal, mas... Por quê? Porque todo esse contexto da pandemia trouxe essa informação, né? Então, começou a fazer com que o sistema nervoso das pessoas armazenasse o processo informacional e gerasse essa distorção na mente, por isso que... E o surgimento muito do pânico, crise de pânico. Do pânico, porque a quantidade de informações e a pessoa não sabia filtrar, não sabia cuidar disso, né? E aí faz com que você comece a se desconectar das pessoas. Então, por isso era o contrário do que o pessoal achava que ia acontecer, né? Mas faz total sentido. Aí o que desconectou e as pessoas não sabiam lidar emocionalmente, não sabiam comunicar isso, né? E aí você imagina que ainda nós estamos vivendo sobre isso, né? Tanto que ocorreu tantos divórcios, as pessoas têm dificuldade de abraçar, e elas nem sabem por que estão fazendo isso. Eu acho que o medo ainda ativou algo que a gente está... Isso. E vai continuar, porque assim, qualquer situação em que tiver de uma ideia, já ativa o sistema. É interessante, né? Porque o nosso cérebro, ele vai lá, porque como o passado, presente e futuro, ele
Hoje aqui nós tivemos a experiência da pandemia. Sim. Então aqui no presente a gente vai lá, pega aquela experiência e traz para o aqui e agora. Sim. Então vai estar fazendo sempre uma repetição de Então, é o ciclo. reconhecimento daquilo. É fantástico isso. É, o reconhecimento. Porque o passado está ali, trazendo a memória, então a gente fica repetindo as dores. E aí eu queria puxar um pouco, a gente trabalha muito, né, eu e a Leila aqui, muito o conceito do autoconhecimento, a gente chama de despertar, que é justamente... Despertar de consciência. Pegando um pouco de tudo que você trouxe com a sua visão fantástica para a gente, o quanto essa cachola, né, controla e ela é potente, né? Sim. E a gente trabalha muito essa ideia da pessoa, porque você fugir desses medos, fugir dessas coisas, tem essa linha de você realmente entender quem você é. Sim. E o que até a discussão que a gente estava fazendo, quer dizer, o exterior, você não controla o exterior, né? E ele está cada vez pior, porque aí é um pouco a minha visão. Sim. O que eu vi muito na pandemia, o que ficou claro é que a gente é maleável, não, mas a gente é suscetível de se deixar o que vem de fora, moldou muito o medo e se usa, né? Então é mais trazer um ponto, como é que você enxerga um pouco, você fala também de inteligência emocional e essa parte, não sei como é que você vê essa parte do autoconhecimento, porque a gente está falando bastante, você explicou do reptiliano e tal, e como é que a gente começa a usar isso a nosso favor, né? Como é que a gente... não sei até como é que você vê essa parte do autoconhecimento, se você enxerga de alguma outra forma. Sabe que eu, enquanto você falava isso, eu me lembrei de um monge budista, ele estava dando uma palestra e ele começou a falar assim, que o mundo estava pior, né? Que ele disse que ele leu num livro sobre isso e tal. E aí ele falou, esse livro foi escrito há 2000 anos, né? Então, a ideia de ver o mundo como algo que não está legal depende da nossa ótica, da nossa perspectiva. Pois é. Eu, por exemplo, eu passei pela pandemia, Jefferson. Se você me perguntar como é que foi a minha passagem, eu sei de pandemia, para mim não existiu a pandemia. Então, isso faz uma diferença incrível. É porque o medo ali não existiu para mim. Sim, porque isso tem a ver com o aprendizado emocional que você tem. Enquanto uns se desesperam, outros navegam. Sim, né? Então, só que o que acontece é que a velocidade que o mundo está vivendo faz com que as pessoas não consigam ter profundidade. Né? Isso. Esse é o detalhe. Então, o autoconhecimento ele vai envolver, por exemplo, um processo de serenidade, né? De você conseguir tomar-se um tempo, né, para poder mergulhar naquilo que está acontecendo e tal. Mas aí nós temos hoje uma indústria da facilidade. Né? Isso entra aquela a primeira pergunta, né? A indústria da facilidade. Você achar que você vai se curar olhando o TikTok. Você se distrai por aquele momento e tal, mas depois você volta... Porque o inconsciente que não é muito lúcido, né? Uhum. Ele tem algo genial que ele sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, né? Então, assim, Jung, que foi um psicanalista, ele diz assim, aquilo que eu sei a respeito de mim mesmo é uma rolha de uma garrafa de vinho flutuando no oceano do inconsciente. Olha... Você imagina, aquilo que eu imagino que eu sei a respeito de mim mesmo é uma rolha de uma garrafa de vinho flutuando no oceano inconsciente. Então, por exemplo, assim, o que o inconsciente e essa parte mais profunda, ele sempre busca a resolução e fechamento dos ciclos. Então, vamos imaginar assim, eu tenho uma conta de água para pagar e eu não paguei. Mas como eu tenho meus valores de ser cuidadoso com pagar aquilo, né? O meu cérebro já está adaptado a isso e vai dizer, Jefferson, você não pagou a conta. Que a gente chama de preocupação. Isso, você não pagou a conta, né? Aí o que acontece? Se você pegar o inconsciente como se fosse o oceano, como o Jung falou. Então, o sofá está ali no oceano, e ele vem, observe que o oceano sempre joga para a terra as coisas, né? Aí você diz, eu não quero ver isso. Aí você pega o sofá e joga de volta para o oceano. O que vai acontecer daqui a uns dias? Ele volta de novo. Ele traz de novo, né? Então, enquanto você não olhar para aquilo com atenção e cuidado, enquanto você não conversar com o teu inconsciente,
Você não... Mas para isso, né, Jefferson, a pessoa precisa saber quem é e o que está sentindo, Então, a percepção de quem somos. Isso, mas né? é a linguagem que vai acontecer. Então a conta de luz diz, você não me pagou. E é interessante isso que você está falando, porque tem pessoas que não conseguem lidar, ficar na solidão, estar só, Na né? solitude, na né? solitude, porque não consegue lidar com a sua própria companhia. Uma Então, companhia e aí perturbadora, né? vai começar a transferir tudo isso para o outro, achar que o outro tem que... Uhum. E isso atrapalha muito, porque a expansão de consciência, André, ela te leva a esse lugar de estar com você e o resto é uma consequência. Sim, é isso. Tá? Aí o que acontece? A conta diz, você não me pagou. Mas se você chega para a conta e fala, olha só, amanhã o primeiro compromisso que eu tenho é quitar você. O que acontece com essa informação? Relaxa. Desaparece do teu sistema. É. Entendeu? Uhum. Então as pessoas sofrem porque elas não querem olhar para a situação. Não querem muito exagero, mas elas não têm o aprendizado de observar o que as mensagens dessa mente ampliada está dizendo. Né? Verdade. Mas se você não pagar a conta de prometeu e não pagou, ela vai voltar. Porque normalmente as pessoas estão acostumadas a olhar para uma superfície e a profundidade as pessoas têm medo. Então, medo de se aprofundar, medo de encarar o feio que está dentro dela, medo de não ser aquilo que o outro espera que ela seja. Então, ela vai mentindo para ela mesma e cada vez mais se afastando da essência. Não é isso, Jefferson? Tem uma coisa muito interessante na comunicação não violenta que eu aprendi com o criador da comunicação não violenta. Ele fala que uma das maneiras de você tornar a tua vida miserável é você entrar na vergonha. Pois é. Embora a vergonha, o Aristóteles diga que a vergonha seja uma semi-virtude, né? Porque às vezes a pessoa se envergonha, ela se educa em algumas situações. Sim, né? sim, tem né? uma dosezinha interessante. Mas essa vergonha que ele fala, ele diz assim, como que eu torno a vida miserável através da vergonha? Porque a vergonha, ela está linkada muito à ideia de perfeição. E não existe. E não existe. Só que você vai imaginar, por exemplo, que eu me castigo e me puno. Aí ele diz, né? Todos esses medicamentos antidepressivos que vendem nas farmácias, tá embutido aí a culpa e a vergonha por debaixo disso, né? Porque você aprendeu a tornar a tua vida miserável através desse processo. Só que o que acontece, desde que eu sou bebê, eu já venho de uma informação familiar, por exemplo, e das pessoas do meu entorno, dizendo que eu preciso ser perfeito em tudo, mesmo aqueles que são imperfeitos, né? Dizem para eu ser perfeito. E aí isso gera uma pressão gigantesca. E aí, então, eu não sei relaxar em relação à vida, porque eu preciso sempre buscar um ideal de perfeição para atender. E se as pessoas soubessem que a falha, a gente nasce como uma pizza, né? A gente vem faltando um pedaço dessa pizza, porque a gente é falho. 100% de todos nós somos falhos. E a partir, o que é uma falha? A falha é imperfeição. Precisamos errar quantas vezes for necessário para que a gente possa aprender, não é isso? Eu gostaria até de tirar esse tema do vocabulário. Né? Porque o que é... bacana. Porque não faz sentido. Né? Ou tem um cara chamado Schwartz, que ele escreveu um livro chamado O Paradoxo da Escolha. E ele fala que essa é a tragédia. Porque nós sofremos muito por ter uma mente maximizadora. O que é uma mente maximizadora? É que é o supra-sumo de tudo, ela quer a perfeição de tudo. Então ele conta lá no livro, por exemplo, que uma pessoa diz assim, eu tenho condições financeiras e eu vou comer o macarrão no melhor restaurante. No melhor restaurante que existe no mundo, que foi classificado pelo Guinness Book, sei lá, né? E ele vai lá e come o macarrão, e depois que ele saboreia o macarrão, ele diz assim, ainda não está bom. Ainda não está bom. Essa é uma mente maximizadora. Né? Então, o que ele está dizendo? Faça o suficientemente bom. Porque o maximizador te gera um sofrimento gigantesco. É infinito quase. E o que ele diz, o paradoxo da escolha? Ele diz assim, olha, quando eu era criança e adolescente, eu tinha uma calça jeans só. A minha escolha era muito, muito confortável. Sim. Mas hoje, se eu vou num ambiente, por exemplo, eu tenho 20 calças jeans. E aí eu gero uma... Porque eu não sei escolher, não sei decidir. E eu fico preso nessa dimensão gigante de coisas que tem por aí. Por isso que, quando eu cozinho, eu acho a minha comida a melhor do mundo. Então. Mas você sabe que isso que você está falando, me vieram algumas coisas aqui que
Uma eu trabalho, toda a minha base é comercial tal, e uma das coisas que eu sempre trabalhei muito com times tal, vou dar um exemplo só porque sempre foi interessante, é vendedor que entrega 2, 3 propostas. Uhum. E eu sempre reclamei, eles não, mas por quê? Porque eu falei assim, ninguém gosta de ter escolha. Ele está olhando para você porque ele espera que você dê o caminho. Você já foi em médico, que se o médico fala assim, você pode ter isso ou você pode ter aquilo, você sai dali e vai em outro, né? Sim. Mas e se não for a resposta certa? Não importa, né? É uma resposta, né? Então. Ontem eu estava numa mesa com 2 amigos, foi aniversário, os 2 são da área de saúde, e a gente estava falando sobre digital, né? Essa coisa do digital e tal. Que é esse ponto que você falou do buscar esse fora, né? Eu vejo muito, cria-se uns mundos ali que a gente fica querendo ser, essa entrega de ser melhor é algo que você nunca vai saber como é ser, porque o que é ser melhor para você não é o que ser melhor para mim. Então é inatingível. Mas o legal é o efeito. Aí eles estavam falando sobre conseguir aumentar, e aí os 2 chegaram no assunto que foi, mas eu conheço uma pessoa que fez, que tal, com não sei quantos mil seguidores, que tá não sei o quê e tal. Ele chegou no negócio, aí os 2 ficaram, é difícil, né? Olhando como se aquilo fosse... E aí, qual foi a reação dele? Os 2 começaram a falar mal, dizer assim, mas ele não tem filho, eu não quero aquela vida. Aí eu olhei para ele e falei assim, relaxa, não tem certo ou errado. Sim. A pergunta aí eu olhei para um deles, como você está hoje? Eu faço tantos atendimentos. Aonde você precisa chegar para você? É só isso. Você falou perfeito. É só isso. Falei, esquece, porque a gente faz muito isso, né? Eu começo a atacar o amiguinho, né? Que eu falo. A gente transfere. Tem um livro muito bonito de um cara chamado Mark Greenburg. Dan Greenburg. O livro em inglês chama-se Como Tornar Sua Vida Miserável. Os nomes são ótimos. E em português o livro chama-se Como Enlouquecer a Você Mesmo. Lamentavelmente você não encontra mais esse livro, né, como edição aí. Mas na capa do livro tem um cara se alfinetando. Entendeu? Bem sugestivo. Bem sugestivo. Então ele fez um livro ao contrário. Assim, se você não sabe como tornar a tua vida miserável, eu vou te ensinar. Olha que interessante. Que é para levar um choque mesmo, né? Uhum. Então, a base do livro ele diz assim, observa essa cena de uma pessoa que está na frente de um castelo fumando um charuto com um Rolls Royce. E observa com muita atenção e compara com o que ele tem e com o que você tem. Mas compara até teu estômago revirar, para que você perceber que tua vida é tão miserável que você não é capaz de ter um Rolls Royce. Então, ele vai dizendo que a base de toda a violência que você tem e da desconexão é pela comparação. Né? E nós somos treinados a comparar e tornar a nossa vida miserável. E aí, falando em mente, por exemplo, isso cria um caos, né? Uma desorganização total no nosso processo mental. Porque eu perco o meu foco, minha rota, minha trajetória, porque eu fico mais tempo me comparando do que buscando transevoluir dentro de mim naquilo que é a minha proposta. Porque a gente não se aceita. E não percebe, não se dá conta daquilo, qual é a minha trajetória, né?